É sempre bom falar, você deve pensar nisso. Muitos livros falam isso e cursinhos falam isso. Eu gosto de colocar isso logo de cara. Não existe um modelo atômico grego. Os gregos foram responsáveis pela primeira ideia de átomo, pela filosofia daquilo que era a parte menor da matéria, muito com base em recursos que eles viam no cotidiano deles. Uma pedra caindo se quebrava. Pois se eu quebrasse aquela pedra mais vezes, ela ia ficar cada vez menor. Ah, então se eu quebrasse ela muitas vezes, eu chegaria na menor parte da pedra? Sim. Só que eles não tinham como comprovar que chegaria numa parte pequena, ou chegaria no nada. Então, a ideia de átomo surge aí, só que não tem uma ciência. E modelo pressupõe ciência, modelo pressupõe testes e um certo controle para chegar num certo protocolo, né, que define o átomo. O modelo grego, né, a teoria, a ideia de átomo da Grécia surgiu em 430, se não me engano, antes de Cristo, 460 por aí, com Demócrito e Leucipo. E aí você vai contar aí 2.300 anos para frente, mais ou menos, né? A gente chega em Dalton. Só para te dar contexto, Dalton é o primeiro modelo atômico real que existe, tá? Primeira teoria atômica. E ela bebe na água do Lavoisier, que veio um pouquinho antes de Dalton, 1792, que criou aquela teoria da conservação da massa, né? Que o pessoal coloca uma frase que não é dele, tá? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É um recurso legal. Essa frase é de outro cientista da época, se eu não me engano, não lembro o nome agora, mas foi atribuída a ele, mas ela exprime bem o que a gente entende como conservação da matéria. E Dalton já sabia disso. Então, o modelo de Dalton é criado com a base estequiométrica. Eu vou te contar a historinha rápida, que aí fica legal depois ver o restante, tá? Como é que Dalton chegou na ideia de átomo dele? Dalton fazia experiências com balança. É isso mesmo, esse modelo foi feito com uma balança dessas de braço, tá? Igual balança de feira. É, ele pegava o material e uma grande contribuição de Lavoisier foi descobrir o oxigênio. Então, você sabia que materiais que não eram queimados, inflamados, eles formam óxidos. Que era a reação com oxigênio. E aí, nessa brincadeira, o que o nosso amigo Dalton fez? Ele pegava materiais tipo estanho, se não me engano, que era o que mais usava, colocava na balança e pesava a balança, equilibrava a balança. Ah, tem tantos gramas de estanho. Ele botava fogo no estanho e ficava acompanhando e vendo quando que se formava do composto final, né, na reação com o oxigênio. Nessa brincadeira ele sabia o seguinte: a diferença de massa que tivesse acontecido nessa balança seria equivalente à massa de oxigênio perfeito para ele, claro como um cristal. Então ele começou a ver, e quando eu usava do meu amiguinho estanho, eu sempre gastava quantidades de oxigênio também diferentes, obviamente, mas que mantinham uma certa relação de proporção. E eu poderia até chegar em compostos diferentes, obter aspectos diferentes, criar um outro tipo de óxido. Só que dessa maneira eu também encontrava outros padrões de consumo de oxigênio, de forma que as quantidades de oxigênio que eu gastava eram sempre proporcionais, de certa forma, e elas mantinham um certo padrão. Se eu simplificasse essas quantidades, eu chegaria num número pequeno e inteiro. De forma que, o que ele pensou? Pô, se eu sempre tenho um múltiplo inteiro, eu sempre tenho uma variação constante, proporcional da massa de oxigênio que eu uso, deve ser porque eu não consigo quebrar o átomo. Então só reagem átomos inteiros de oxigênio com átomos inteiros para quebrar essa matéria que constitui essa. Então ele pegou o conceito lá dos gregos, né, do átomo, que era um termo já conhecido, e criou a primeira teoria atômica, considerando que, então, os átomos não seriam divisíveis. Por que não seria divisível o átomo, mestre? Por quê? Se eu tenho um átomo, então, que ele não consegue ser divisível, quer dizer que o átomo, para o meu amigo Dalton, é o quê? A definição mais simples possível. É uma esfera maciça e indivisível. Todo livro traz isso, pessoal. Tá? Essa ideia que está aqui no canto superior direito é uma bola de bilhar, uma bola de gude. Não dá para quebrar ela, tá? Supondo. Não dá para quebrar ela, tá? Ela é inteirinha. E aí, essa base do Dalton é uma base gravimétrica, né? Ela se concentra na ideia de que é uma lei estequiométrica para gerar esse átomo. Só que, assim, a gente sabe que não é certo hoje em dia, né?
Isso não é, o átomo é divisível, tem elétron, tem próton, tem nêutron. Só que na época isso aqui para ele foi assim, para a ciência foi um avanço tanto, porque ele provou com a balança, com dados, que essa teoria dele era factível. Na verdade, o que ele achou, na verdade, foi a ideia de que os conjuntos inteiros de átomos não eram divisíveis. Não tinha como se dividir um átomo, né? E usar meio átomo. Se dividir um átomo vai virar um outro átomo. E aí, por isso que ele coloca também uma coisa que hoje em dia não é mais correta, né? Átomos não podem ser criados ou destruídos. Não é que eu contraponho isso aqui. Eu tenho a fissão e a fusão nuclear, que mostram que Dalton estava um pouquinho errado, tá? Mas pelo amor de Deus, pessoal, ele estava usando a balança, tá? Então vamos ser bonzinhos com Dalton, beleza? Então isso aqui hoje em dia não está mais certo, assim como foi me falar que átomo é uma esfera maciça indivisível, não está mais correto. Perdeu a localização. Só que uma coisa ele acertou, cara, que é talvez o ponto mais importante. Uma reação química para Dalton é um arranjo de átomos, já que eles são inteiros indivisíveis. Cara, isso é fantástico, porque em termos de reação química isso vale até hoje. Eu falo que o modelo de Dalton é um modelo que segue a estequiometria à risca. É um modelo estequiométrico, tá? Então isso aqui explica inclusive a estequiometria. Aquela que o pessoal teme, não gosta. E que é até bonitinha. Tá? Agora, o resto dos Paranauê que ele achou aqui também era meio ruinzinho. Ele falava que átomos de mesmo elemento possuíam a mesma massa. Isso também não é verdade, porque mais tarde, né, na época para ele estava muito óbvio isso, mas mais tarde viu-se que existiam os isótopos e também os isóbaros, que desmentiam. Existem átomos do mesmo elemento que têm massas diferentes, que são os isótopos, e massas de elementos diferentes que têm massa igual, que são os isóbaros. Então, aqui ele não conseguiu prever. Mas lembra, ele usou uma balança. Outra coisa que, também, que ele falou na teoria dele, só que não é verdade mais, é que átomos do mesmo elemento têm propriedades iguais. Propriedades químicas sim, mas físicas não. Porque, por exemplo, a massa pode ser diferente, né? Eu volto no caso ali do meu querido e amado isótopo. E se a massa é diferente, isso é uma propriedade física do átomo. Então, tem suas reservas. E outra coisa que ele não conseguiu prever, que foi o grande furo, é que ele não conseguiu provar as propriedades elétricas. Mas, por favor, galera, não vamos crucificar nosso amigo Dalton. Com o que ele tinha na mão, ele fez algo perfeito, tá? E aqui a gente sabe que o átomo tem elétron e tem próton na sua constituição. Hoje em dia a gente sabe disso. Ele não sabia, não conseguia saber. Então, cria-se aqui um ponto para a gente analisar esse modelo como um modelo que deu start. E eu vou te falar uma coisa, para mim é o melhor modelo que tem. Com o que ele tinha, o que ele conseguiu concluir, a gente usa o modelo de Dalton até hoje, tá? Quando a gente vai fazer um pão, fazer concreto, para fazer um prédio, qualquer coisa que a gente use massa para poder medir quanto vai reagir com quanto, a gente usa o modelo de Dalton. A gente não calcula função de onda, não calcula orbital, não calcula camada, nada disso. A gente usa Dalton. Então, para mim, é um dos melhores modelos que tem.